Se vocês concordarem, eu quero já pular para o assunto Deolane de Bezerra. Manda bala. Né? Que a gente já tá... Não Vamos parece, lá. doutor, mas a gente já está na reta final do episódio. E a gente pensou que fosse abordar vários outros assuntos, mas olha como a gente consegue esgotar isso. Acho que isso é bom, porque esclarece bem, né? As pessoas que estão nos acompanhando. E eu fiquei mais esclarecida do assunto. E, doutor, caso Deolane Bezerra, né? Só para uma abertura rápida aqui, aquela influência. Todo mundo soube do caso dela de alguma forma, quem está nas redes sociais. Ela foi presa por suspeita de lavagem de dinheiro, envolvimento com apostas. Com apostas, etc. Não é nem essa questão das suspeitas que recaem sobre a Deolane. É sobre, né, o fato dela ter sido presa, a mãe dela também foi, pelas mesmas suspeitas, no Recife. E ela teve liberdade provisória. Domiciliar, prisão domiciliar, exato. Mediante cumprimento de cautelares. Mediante cumprimento de... Saiu com tornozeleira e tudo lá. Acredito eu, não acredito, eu fico imaginando, né? O advogado deve ter orientado, olha, saiu, vai para casa, né? O advogado sempre, né? O advogado ali sempre orienta, acredito eu. Aí o que a Deolane fez? O contrário. Ela foi, se jogou pra galera, deu entrevistas e tudo mais. Conta um pouquinho, doutor. É claro que daí trazendo para a realidade da maioria das pessoas, né? A partir do momento que existem algumas medidas cautelares você está sendo investigado por algo, qualquer outra coisa, né? Outro crime, e o juiz permite ali a prisão domiciliar ou outra medida cautelar, para que você fique em liberdade até o final aí das investigações e tudo mais. Conta um pouco mais sobre essa questão de descumprimento de medida cautelar e a gravidade disso também. Vamos lá, vou contar sim. Vou fazer um resumo, um pente fino. À vontade, tá? Doutor. Tá, então vamos lá. Não tive acesso ao inquérito, porque está sob sigilo. Sim. Tá? Então as informações aqui, eu estou falando do ponto de vista técnico-jurídico e o que foi ventilado na mídia aí, né? A gente tem as informações aí por cima. O que se sabe aí, no curso dessa investigação aí, né, desse inquérito que iniciou lá em 2021, né, foi decretada a prisão preventiva dela, né? Primeiro, vale salientar, né, o delegado, ele representa pelo pedido de prisão preventiva, mas quem decide é o juiz, quem decreta é o juiz, tá? E para ser decretada a prisão preventiva, tem que haver, naquele pedido, alguns requisitos. Dentre eles indício suficiente de autoria, prova da materialidade, garantia da ordem pública, econômica, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tá? Então, tem que haver esses requisitos nessa representação de prisão preventiva. Se não tem, o juiz indefere aquele pedido. E aí a investigação tem que juntar mais provas, né, para poder representar novamente. Tá? Então, assim, uma vez que foi decretado porque há ali indício de autoria e prova da materialidade. Certo. Tá? Dela com os demais, ou dela. Tá? Então, o que ela está sendo acusada? A priori, ela está sendo acusada de lavagem de dinheiro, né, e de contravenção penal, né, de jogos de azar. Né? E aí foi decretada a prisão dela, que é uma prisão processual, tá? Vamos diferir aí prisão processual de prisão cumprimento de pena, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a prisão dela preventiva é uma prisão processual, que ela vigora no curso do inquérito ou do processo, tá? E aí foi decretada a prisão preventiva dela, com base, né, nos indícios na prova da materialidade, né? E aí, o que acontece? A defesa, buscando estratégias ali para conseguir a liberdade dela, né, ingressou com habeas corpus, com pedido de liminar, com fundamento lá no benefício da prisão domiciliar para a mulher que tem filho ou filha menor de 12 anos, né? E o desembargador relator recebeu aquele habeas corpus e liminarmente ele por si só, decisão monocrática, concedeu o habeas corpus para ela com imposição de medida cautelar. Medida cautelar, dentre a já padrão, que não pode ser ausentada da comarca, comparecimento em juízo para comprovação das atividades e tal. Dentre essas, teve lá cautelar de não poder se manifestar nas mídias e proibição da coletiva para a imprensa, de se manifestar na imprensa, né? Então, e aí o que acontece?
Assim que ela conseguiu, foi concedida a ordem, que ela conseguiu o habeas corpus, né, os advogados tiveram contato com ela e falou, opa, deu certo, você vai para casa, saiu de domiciliar e tal, pô. Então, lá dentro da unidade prisional, antes dela sair, é bom enfatizar isso, que muitas pessoas falam, mas ela não sabia, não tinha ciência. Não, lá dentro da unidade, pelos seus advogados constituídos, né, ela tinha ciência, sim, da decisão, tá? Então, ela sabia ali o que podia e o que não podia fazer. Inclusive, fornecer até um veículo para ela, para sair pelos fundos da unidade prisional, justamente para ela não ter aquele contato com a imprensa. Com os fãs, né? Com os fãs também. Acho que o pior é, né? Sair daquele tumulto, né? Evitar, né? Não era um momento apropriado para aquilo, né? E ela se negou. Ela falou, não, eu quero sair pela porta da frente. Então, assim, a partir do momento que ela põe o pé para fora da unidade prisional, ela já começa a dar entrevista, começa a falar que é uma prisão arbitrária, questionou o trabalho do delegado, que presidiu o inquérito, falando que, né, as provas infundadas e coisa do tipo, né? E descumpriu a medida cautelar imposta lá, bem específica, de entrevista para a imprensa, né? Então, assim, eu vou usar o termo ingenuidade, né? Para não falar um termo mais diminutivo. Não, porque eu fico pensando assim, né? Será que a pessoa, e eu não falo nem só da Deolane, mas pessoas que cometem esse mesmo erro. Mas assim, será que não compreender? Não é possível, que ela deve ter uma banca de advogados e tal, né? Enfim. Ela mesma é advogada. Será? Né? Ela mesma é advogada. Será que não compreendeu mesmo? Ou, não vai dar nada. E aí não falaria em ingenuidade, né? Eu falaria em ousadia, talvez fosse o termo mais correto. Porque a gente não está falando de uma pessoa que não tem um mínimo de instrução, né? Instrução, ela inclusive é advogada, né? E tem outro detalhe. Muitas pessoas acreditam e fazem da liberdade de expressão como se fosse um direito absoluto que não estivesse num contexto. Então, assim, mas é meu direito de expressão. Ok, mas até o direito de se expressar tem limite. Tem limite. Tem limite, tem restrição. Eu fico imaginando o trabalho do advogado, né? Porque um baita advogado pra ir lá conseguir... Então, aí o doutor, por exemplo, tá defendendo o Denis. Vai lá, o Denis consegue a uma liberdade. celebridade, doutor. Vamos lá. Doutor Silvio Moraes aqui defende o Denis. Denis é uma celebridade, aí ele consegue uma prisão domiciliar. O doutor Silvio tá ali falando. O que o senhor faz, doutor, nessa hora? Qual é ali a estratégia do advogado de... Primeiro dá um puxão de orelha, né? Dá um pedala Robinho? Então, no caso dela, em específico, acho que nem Renata, você falou, mas ela não sabia. Tá. Se fosse um leigo, Renata, já é difícil para um leigo você falar que ele desconhecia, tá? Porque o advogado tá antes dele sair, que não eu te falo, ele já foi instruído, recebeu cópia da decisão, ele foi... passado quais são as medidas que concedeu a liberdade dele, ele recebeu cópia da decisão, então ela recebeu cópia da decisão, tá? Ela tinha ciência do que podia e do que podia. Então, na verdade, quando ela passa da porta para fora, né, e faz todo aquele alvoroço, né, ela estava ciente, estava descumprindo a medida imposta, desafiou a justiça, desafiou as autoridades lá do Pernambuco, tal, né? E assim, foi assertiva a decisão da juíza de primeira instância que revogou a domiciliar dela.